Amados irmãos em Cristo, muito se fala a respeito da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde a dúvida paira sobre os crentes em qual momento nosso Mestre voltará para arrebatar sua igreja. Primeiro temos que convir que das três doutrinas sobre a volta do Senhor, apenas uma é a verdadeira. Considerando que sua vinda é única, somente uma das vertentes é válida e as demais são falsas, concordam? Sendo assim, se o pré-tribulacionismo for a verdade, as demais correntes são falsas e assim por diante. Posto isso, eu vos mostrarei à luz das Escrituras a razão de acreditar no pós-tribulacionismo, ou seja, que nosso Senhor Jesus voltará após a grande tribulação, em um dia e hora que ninguém sabe, somente nosso Pai que está no céu. Vamos ler o versículo-chave que nosso Mestre falou aos discípulos em Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31. Então, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apenas essa passagem já é o suficiente para afirmar com toda segurança, que o Senhor voltará após a grande tribulação. Todavia, vamos aprofundar nosso entendimento para a questão da ressurreição dos santos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 13 a 18. A ressurreição dos santos é o evento mais importante para os crentes, porque a redenção, a libertação completa do pecado, a vitória completa sobre a morte, pois receberemos um corpo incorruptível e para sempre estaremos como o Senhor. Quando o Senhor voltar, logo após aqueles dias de tribulação, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados. Todos os salvos serão ressuscitados e transformados e logo após esse evento, que durará segundos conforme está escrito em 1 Coríntios 15 versículos 52 a 55, os que estiverem vivos e forem salvos em Cristo serão transformados. Esse evento é tão crucial que Jesus repetiu isso por 4 vezes em João capítulo 6. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6 versículos 39 e 40, 44 e 54. Sabendo disso, que o Mestre nos ressuscitará no último dia, não é possível aplicar a doutrina que o Senhor voltará antes da grande tribulação, pois os que morressem nesse período, salvos em Cristo, não poderiam participar da ressurreição. Por fim,
existem outras passagens que justificam que o Senhor vem depois da grande tribulação. Deixarei aqui mais uma passagem para fechar essa questão. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja atirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 1 a 8. Aqui o apóstolo Paulo nos fala categoricamente. Versículo 1 e 2, não se engane por conta de revelações, sonhos, profecias e etc. sobre a vinda do Senhor. Versículo 3, não virá sem que antes surja a besta e o falso profeta. Versículo 6, ele diz que agora já sabemos porque Jesus ainda não voltou, porque a besta precisa ser manifesta. Versículo 7, já há um movimento todo de anticristianismo, falta apenas a figura da besta como líder central desse movimento. Versículo 8, quando Jesus voltar, ele mesmo destruirá a besta e o falso profeta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde e com enxofre. Apocalipse capítulo 19 versículo 20.